Boa tarde, pessoal. Eu vi esse conteúdo aqui numa página que eu acompanho e ele me lembrou muito um assunto que eu trouxe algumas semanas atrás. Daí eu resolvi fazer mais uma análise aqui com vocês porque ele toca num tema muito interessante dentro da economia, que é a relação entre a política fiscal e a política monetária. Eu gosto desse tema porque ele mostra como a economia raramente tem uma resposta simples. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir que o governo está gastando demais, ou então que a Selic está alta o suficiente para resolver o problema da inflação. Mas será que essas frases sozinhas dizem alguma coisa? Porque quando alguém fala que o governo está gastando muito, minha primeira pergunta normalmente é: muito quanto? Muito em relação ao quê? E quando alguém fala que a Selic está alta, eu também fico pensando: alta para qual cenário? É muito comum a gente soltar algumas frases assim porque a gente acaba escutando por aí e não sabe muito bem qual é o embasamento delas. Percebe como a conversa já fica mais interessante a partir do momento que você começa a indagar outras coisas para além dessas coisas mais rasas? Pois bem, para quem não está familiarizado com os termos, a política monetária é a parte que fica principalmente nas mãos do Banco Central. A principal ferramenta da política monetária é a taxa de juros. Quando a inflação está acima do que se gostaria, ou seja, quando os preços estão subindo rápido demais, o Banco Central normalmente aumenta os juros para desacelerar a economia. O crédito fica mais caro, as pessoas tendem a consumir menos, as empresas tendem a investir menos e a economia perde um pouco de velocidade. Mas existe uma outra peça muito importante nessa história, que é a base monetária. E é fundamental entender a base monetária para entender a política monetária. De forma simples, a base monetária é o dinheiro que serve de fundamento para todo o sistema financeiro. É o dinheiro em circulação somado às reservas que os bancos mantêm junto ao Banco Central. E o porquê disso? Por que isso importa? Porque a quantidade de dinheiro disponível na economia influencia diretamente o nível de atividade econômica. Se existe muito dinheiro circulando e muito crédito disponível, o consumo e os investimentos tendem a crescer. Se o dinheiro fica mais escasso e o crédito mais caro, a tendência é o movimento contrário. É justamente por isso que a política monetária tem tanta influência na inflação. Se a quantidade de dinheiro cresce muito mais rápido do que a capacidade de produção da economia, você passa a ter mais dinheiro disputando pela mesma quantidade de bens e serviços. E isso tende a pressionar os preços para cima, trazendo a inflação. Já a política fiscal, ela está ligada a decisões do governo sobre os gastos, aos investimentos, arrecadações e programas econômicos do governo. Quando o governo aumenta gastos ou cria estímulos para a economia, ele está tentando impulsionar a atividade econômica. Quando reduz gastos ou aumenta a arrecadação, ele está retirando os estímulos da economia. E aí vem uma parte muito interessante. Essas duas políticas, a monetária e a fiscal, elas acontecem ao mesmo tempo, uma provocada pelo Banco Central e outra provocada pelo governo. Se o Banco Central está tentando desacelerar a economia através dos juros e da redução do ritmo de crescimento de crédito, enquanto a política fiscal está estimulando a atividade econômica através dos gastos públicos, uma força acaba reduzindo o efeito da outra. Elas estão trabalhando com direções contrárias. Isso pode fazer com que os juros precisem ficar elevados por mais tempo. Agora, um detalhe muito interessante. Os juros altos, eles não afetam somente eu, você, as empresas e os consumidores. Eles afetam também o próprio governo. O Brasil tem uma dívida pública muito grande e uma parte dessa dívida pública acompanha as taxas de juros da economia. Ou seja, quando a Selic sobe, aumenta também o gasto do governo com os pagamentos de juros. O que é que isso quer dizer? A mesma ferramenta que ajuda a controlar a inflação também aumenta o custo de carregar a dívida pública. E é exatamente por isso que a economia é tão interessante, porque quase nunca existe uma única variável explicando tudo. É justamente aí que eu volto para o começo do vídeo. Quando alguém diz que o governo está gastando muito, eu sempre fico com vontade de perguntar: muito quanto? Porque uma análise séria exige métrica, exige referência, exige fundamentação. Então, uma afirmação dessa precisa ser um pouco mais fundamentada. Quando a pessoa falar que o governo está gastando muito, sempre pergunte: estamos falando de um gasto elevado com relação ao quê? Ao PIB, à arrecadação, à dívida pública, ao histórico dos últimos anos. E da mesma forma, dizer que a Selic é 14% é alta ou baixa não significa muita coisa isoladamente. A priori parece ser muito alta, mas é alta ou baixa para qual inflação? Para qual cenário fiscal?
Para qual objetivo? E esse objetivo ele é almejado no médio, longo ou curto prazo? Qual ritmo de crescimento econômico a gente está falando nesse cenário? Infelizmente, a discussão pública muitas vezes para antes dessas perguntas. A gente não chega a aprofundar aí, porque quando começa esse tipo de questionamento, normalmente a gente entra por um viés mais político e o debate acaba não acontecendo. A gente gosta de respostas rápidas. Gastou menos, baixa os juros, sobe os juros, está muito alto, está muito baixo. A economia não funciona desse jeito. Aliás, desconfie sempre de apresentações de quem apresenta soluções simples para problemas complexos. Eu acho que isso significa que isso fica ainda mais importante agora que estamos entrando em um período eleitoral. Porque nessa época aparecem muitas soluções rápidas, aparecem narrativas prontas. Cada grupo aponta uma causa diferente para os problemas do país e apresenta uma solução óbvia. Isso é nada mais nada menos do que o populismo barato ou uma narrativa que muitas vezes chega a agredir o seu e o meu intelecto. Não existe uma linha mágica de raciocínio capaz de resolver todos os problemas econômicos do Brasil. O que existem são escolhas, prioridades, custos e consequências. Por isso, mais importante do que se conformar com narrativas simplistas é procurar entender mais a fundo o que cada lado realmente está propondo. Como essa proposta será financiada? Qual o impacto dela na inflação? Qual o impacto dela sobre a dívida pública? E qual o impacto dela sobre o povo brasileiro? Quais são os riscos envolvidos? No fim das contas, entender a economia não é decorar frases de efeito. É aprender a fazer perguntas melhores e enxergar o quadro completo antes de tirar conclusões precipitadas. Valeu, galera. Bom dia.